Só dando continuidade aqui, né, ainda no assunto dos processos, a gente vai tratar aqui sobre duas formas de inserir conteúdos num processo, certo? Que são as funções de anexar, onde você pode colocar um documento ali no processo, ou também a função de juntar um documento ao processo, certo? E a gente vai fazer uma diferenciação entre elas. O primeiro ponto que eu destaco aqui é que você usar anexar ou juntar num processo ou num ofício não faz diferença, certo? É a mesma coisa. Por exemplo, se eu estou com um ofício e quero anexar um documento, é a mesma coisa do que você fazer num processo. Você simplesmente vai na função lá, acessa o processo ou ofício e vai lá em anexar, certo? Então, eu poderia fazer um exemplo aqui com o processo, mas eu vou fazer num ofício que eu criei aqui previamente, né? Esse comunicado de férias aqui, que eu tinha criado aqui como um documento de teste, certo? É um ofício, vou clicar nele aqui, tá bom? E então, se fosse um processo, seria bastante semelhante, tá bom? Só que ia ter uma capa no processo e os volumes aqui do lado direito, certo? Mas aqui não, aqui ele é um ofício, certo? Então, mas as funcionalidades são as mesmas. Então eu poderia, não é, usar duas funcionalidades para incluir conteúdos no ofício no processo, que é o anexar e o juntar documento, tá bom? Qual a diferença então, Rodolfo, entre uma forma de uso ou outra? O anexar, ele é indicado para documentos, para você colocar no processo documentos que ainda não estão no PBDoc, certo? Então eu quero lá um documento que ainda não está no sistema, previamente eu vou lá e anexo. E o juntar, ele é indicado para você colocar documentos que já foram produzidos no sistema. Mas o que é isso, Rodolfo? Dá um exemplo aqui. Então vou para um exemplo bem clássico. Quando a gente abre uma ordem de serviço, né, uma auditoria, nós geramos uma ordem de serviço que ela é criada como um documento lá no PBDoc, e isso eu falei nas primeiras aulas, né, como a gente cria um documento no PBDoc, e aí os auditores assinam aquela ordem de serviço, certo? Então você vai ter lá um documento criado no PBDoc agora com ordem de serviço. E depois que essa ordem de serviço é assinada, geralmente a gente envia essa ordem de serviço para o órgão, né, comunicando a abertura da auditoria, pedindo uma reunião, e a gente faz isso através de um ofício, certo? Então, no momento que eu crio o ofício, eu vou ter duas opções. Ou eu coloco aquela ordem de serviço que eu gerei lá anteriormente, usando a função anexar, eu posso simplesmente ir no documento da ordem de serviço que eu já tenho no PBDoc, baixar ela para o meu computador e vir depois aqui no ofício que eu estou criando para mandar para o órgão, vir anexar, certo? E colocar ali a ordem de serviço e assinar. Qual é o problema aí que acontece? Nenhum, mas fica uma coisa meio feia que a gente vê muito. Ou seja, no momento que eu criei o documento, eu tive lá um documento assinado, né, no PBDoc por 3 auditores. Né? Vamos supor, foi Rodolfo e mais 2 auditores. Quando eu anexo aqui um documento, ele não sabe se o documento tinha sido anteriormente assinado no PBDoc. Para ele é um documento novo. Então eu vou colocar de novo aquela ordem de serviço, que já foi assinada por Rodolfo e mais 2 pessoas, e eu vou ter que assinar de novo. Aí fica de novo uma assinatura lá embaixo, com algo não muito bonito, mas que a gente vê muitas vezes no PBDoc. Tem casos que tem 3 assinaturas no mesmo documento, né? Então não é o ideal. Então o ideal, quando você já tem um documento, como é o caso da ordem de serviço, já criado no PBDoc, e você quer encaminhar um ofício com essa ordem de serviço, o ideal é que você vá lá na ordem de serviço e junte nesse documento, certo? Aqui nesse documento, então como é que eu faço? O anexar, a gente já falou na aula anterior. Se eu quisesse anexar diretamente a ordem de serviço aqui, nesse ofício ou num processo, eu viria aqui em anexar e faria aqui a descrição, né, ordem de serviço, e viria aqui no arquivo aqui, né, pegaria aqui, pronto, aqui tem uma ordem de serviço, eu vou até pegar, então botaria aqui a ordem de serviço e dou o OK. Certo? Aí foi criado aqui, assino, né? Depois que eu dei o OK, venho aqui e assino. Então, vou assinar a ordem de serviço. E aqui ele anexou a ordem de serviço, certo? Tem 2 ordens de serviço aqui, porque anteriormente eu estava testando aqui, né, há 7 minutos atrás, e ele tinha anexado anteriormente, certo? Então, está aqui uma ordem de serviço, tá bom?
Mas aí o ideal seria, se essa ordem de serviço já está no sistema, não estou dizendo que eu já tinha criado anteriormente, no meu exemplo, uma ordem de serviço, eu já poderia juntar aqui nesse documento, certo? Então, para fazer isso, o que é que eu preciso fazer? Aqui é importante, certo? A juntada eu faço lá no documento que eu quero juntar no processo ou no ofício, certo? E para isso eu tenho que copiar o número do processo ou do ofício que eu quero fazer a juntada. Então eu copio aqui, certo? E vou lá onde está a minha ordem de serviço, né? Aqui vamos supor que fosse essa ordem de serviço aqui. Eu vou pegar aqui só para teste e depois eu mostrar a vocês. Então eu peguei aqui, peguei um relatório aqui. Deixa eu ver aqui uma ordem de serviço, por exemplo. Então, ordem de serviço, ordem de serviço. Deixa eu ver aqui se tem alguma. Não. Então eu vou pegar aqui mesmo essa, talvez aqui algumas mais antigas. Deixa eu ver aqui. Ah, pronto, aqui tem uma ordem de serviço. Então eu vou clicar aqui na ordem de serviço. E aí eu venho na função. Então é um documento que já tinha sido criado, pessoal, anteriormente, lá no início da abertura do processo, pelos o gerente criou, colocou lá para os auditores assinar, para o secretário assinar, certo? Então já estava lá previamente criado no PBDoc esse documento. Então eu posso simplesmente vir aqui e juntar ele lá naquele ofício que eu estou querendo colocar lá para mandar para o órgão. Então eu venho aqui juntar, certo? Aí só venho aqui nesse campo aqui em branco, colo o número do ofício, certo, gente? Venho aqui e dou o OK. Pronto. Nesse momento, você vai ver que ele juntou aqui, ó, essa ordem de serviço, que é esse documento CAP 0289 final aqui, naquele ofício que a gente estava trabalhando, certo? Então, se eu for lá no ofício, ó, quando eu clicar aqui no ofício, você vai ver aqui que foi juntada a ordem de serviço, certo? Então, quando você já tem um documento previamente criado no PBDoc, a melhor forma de você colocar ele no ofício ou no processo é juntando esse documento, certo? Se o documento ainda não tiver sido criado no PBDoc, usa a função anexar. No final, o resultado vai dar o mesmo. Caso você queira desfazer essa junção que você fez aqui, você pode vir aqui no documento, certo? Que você clicou original e clicar aqui em desfazer juntada. Então, fazendo isso, ele vai simplesmente separar novamente o documento do seu processo. Ele não está mais vinculado ao processo ou ao ofício que você colocou. Tá bom? Se eu voltar lá naquele ofício que a gente estava aqui, né, do teste, certo? Então, você vai ver que só tinha as ordens de serviço, as duas que eu tinha anexado anteriormente, certo? O que eu tinha juntado, ele não está mais aqui, tá bom? Então era isso aqui que eu queria passar para vocês e finaliza aqui essa aula de hoje. Espero que tenha explicado a diferença aí entre anexar e juntar, tá bom? Até mais.